Olá, meu amigo! É muito bom estar aqui com você para mais um momento de estudos. Eu aqui e você aí na sua casa. E vamos para frente. E hoje, você que está me acostumada a ver, né, essa pessoa aqui que vos fala para dar aula de literatura, eu recebi um convite maravilhoso do meu querido professor Sérgio Citra e vou conversar com vocês sobre redação. Tudo bem? Vou falar sobre um assunto muito importante. Antes, foco aí na tela. Eu estou colocando aí para você as 5 competências do Enem. São as 5 que são responsáveis por delimitar o que vai valer nota, como é que vão avaliar e o que o corretor quer encontrar no seu texto. Meu assunto com vocês hoje, tá todo aí no quadradinho vermelho, é a competência 3. Só que é o seguinte, a competência 3, como vocês podem ver, olha o que ela está pedindo para você. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E você fala assim, uai, como é que vai avaliar isso aí? Pois eu te digo, isso tudo tem um nome, é a avaliação do projeto de texto do aluno. Eles chamam assim, ó, do candidato. Lá você é visto como um candidato à vaga na universidade. Então, ele vai ver todos esses verbos que eu acabei de falar, relacionar, organizar, proporcionar, defender o ponto de vista, tudo isso será colocado, certo? Dentro de um negocinho que nós chamamos de projeto de texto. Vamos para frente? Veja aí o que é o básico no projeto de texto. O básico é o que a gente chama de macroestrutura, que é quando eu olho o texto inteiro, da primeira até a última linha, e ele precisa ter 3 partes. Certo? Isso está lá na competência 2 e o professor Sérgio já deve ter falado para vocês. Só que não dá para a gente trabalhar isso sem conectar. O texto está todo interligado. Então, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E isso tem que conversar. As partes do texto, elas conversam entre si para a defesa de um ponto de vista. E é tudo isso que a gente vai chamando de projeto de texto e às vezes também de plano estratégico. Certo? Olha, agora eu estou te trazendo um print de um material maravilhoso. Segura a tela. Isso daí é o que consta dentro da apostila do corretor. Ainda bem, o pessoal do INEP, né, liberou e agora eu posso mostrar para vocês o que já era objeto de estudo, né, dessa professora que vos fala. E tá aí os 3 pontos que caminham para o ponto macro, ponto maior. Então, o planejamento do seu projeto de texto, ele deve acontecer de forma visível. Segura e pensa. Como assim de forma visível? Quando o corretor começa a ler o seu texto, ele precisa ter clara ideia de que você fez um rascunho. Então, é fundamental que você tenha rascunho. E detalhe, não só fundamental, como o corretor precisa perceber esse planejamento. Se ele não perceber esse planejamento, você vai perder ponto na competência 3, que é o que nós estamos conversando hoje. Fora isso, olho na tela. Ele vai verificar a sua seleção dos argumentos. Ou seja, você vai colocar o que a gente chama de repertório sociocultural e você vai colocar isso de forma organizada e que trabalhe para a defesa do seu ponto de vista. E essa organização também vale nota. Tá? Mas calma aí que eu vou dar dica de organização hoje. Isso tudo vai se unindo e vai mostrando que a sua redação não é insegura, não é fraca. Pelo contrário, que você tem um consistente projeto de texto. Como assim? A introdução está interligada ao desenvolvimento 1, que também está interligado ao desenvolvimento 2. Todos eles conversam entre si e toda a problemática é resolvida na conclusão. O que tem na conclusão? O problema discutido no restante do texto. Se você consegue fazer isso, você chega num negocinho que o Enem chama de autoria. Até então, talvez você pensasse que a autoria é ser dono, é ser autor, é porque tu escreveu. Mas não. No Enem, ele premia o aluno como ponto máximo que a autoria é quando ele consegue escrever um texto, defender as suas ideias, de forma que deixa evidente que ele planejou tudo isso. E é sobre isso que nós vamos conversar. E aí você fala assim,
mas eu não gosto de fazer rascunho, eu não faço rascunho. Quando eu vou fazer a redação, eu vou direto, professora, porque eu sou muito bom. Olha o que eu coloquei aí para vocês. Duvido! Todo grande projeto precisa de um grande plano. Tá? Até o Cebolinha sabe disso, gente. Como é que tu vai fazer uma redação sem um mega de um rascunho bem estruturado? A partir de hoje, quando você sentar para fazer a redação, você vai ligar um cronômetro e vai organizar o tempo que você gasta no rascunho, o tempo que você gasta projetando esse rascunho e, por fim, o tempo que você gasta passando a limpo. Nada de mandar rascunho para corretor, porque a nota vai vir muito baixa e você não quer isso, tá bom? Ó, aluno meu só tira notão e a partir de agora você é meu aluno também de redação, certo? Então, o que eu preciso de você? Eu preciso de um negocinho que é chamado de brainstorming. Aí, ó o nomezinho. Isso mesmo. O que isso significa, um brainstorm? O nome disso é tempestade de ideias. É como se antes de fazer o rascunho que você pega e vai direto, correndo, escrevendo tal, calma. Você precisa organizar as suas ideias. Se você organizar, o serviço fica bem feito. Olha um exemplo. É tipo lavar louça. Quem é aqui que gosta de lavar louça? Ninguém, né? Mas você não gosta de pegar a pia toda bagunçada. Você chega lá, ó, dobra assim, né? Arregaça as mangas e começa a separar. Você nem tá lavando, mas o que você tá fazendo? Organizando. Copo aqui, prato pra cá, tira. Aí quando você vê aquela pia, a louça ainda tá suja, mas tá tudo organizado, dá até vontade de lavar a louça. Então você não vai começar rascunho sem antes fazer um brainstorm, que é a nossa tempestade de ideias. Beleza? Olha aqui o que eu separei para vocês. Segura a tela e dá uma olhada. Aí, como fazer a redação? Pausa e copia tudo para você, a partir de hoje, seguir esse esquema. Primeiro de tudo, você vai olhar lá no final da folha, né? Vem assim uma folha do texto motivador, vem um quadrinho cinza no final. Tu vai correr o olho lá no final e vai procurar uma frase que está em negrito. Essa frase em negrito a gente chama de recorte temático, é o tema mesmo. Ano passado, 2019, o Enem fez uma coisa que ele está muito acostumado a fazer, que é surpreender todo mundo acerca do tema. E olha aí, olha o tema que eu deixei para vocês embaixo. O tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pegou aquela frase? Calma, não corre ler o texto ainda não. Pega a frase e grifa. Você vai grifar todas as principais palavras, que eu chamo de palavras-chave. Como é que tu sabe se é palavra-chave? Você vai fazer assim, ó. Tira fora e vê se ela faz falta. Se ela faz falta, então ela é palavra-chave. Dava para falar que o ano passado o tema era só sobre cinema? Não, porque não era sobre os atores do cinema, não era sobre o baixo salário de um ator de um pequeno filme. Não era sobre diferença de salário de homem e mulher dentro do cinema. Não, ele tinha um ponto específico e o ponto era tornar acessível. Ai, qual que é o nome da medida? Por meio de democratização. Então, era preciso a democratização do acesso. Então, primeiro democratizar para que todos tenham acesso. E o que é democratizar, Fran? Então, eu te digo, democratizar é tornar popular, tornar de todo mundo. Então, é para todo mundo ter acesso ao cinema. Não era para você falar mal dos filmes, percebeu? Então, na dúvida, o que você vai fazer? Olha para o recorte temático e pensa, tudo aqui é importante, tira suas preposições e sai grifando tudo. Beleza? Depois de você fazer isso, você vai pensar, segundo passo que a professora Fran ensinou, vou grifar cada um das palavras que tem e vou pensar em sinônimos. Por exemplo, sinônimo de democratização. Ai, democratização é o mesmo que democratizar, é o mesmo que tornar popular, entendeu? É proveniente de um sistema de democracia. E aí você, só com aquele pedacinho, você já começa de uma forma simples a interpretar. Ai, acesso. Ai, acesso é tornar acessível. É permitir a entrada, entendeu? E cinema, que outras palavras substituem a palavra cinema? Começa a notar esses sinônimos, certo? Isso vai te ajudar a entender melhor o assunto do tema da redação.
Próximo passo. Terminou? Segura aí e anota agora essas dicas. Passo 3. Transforme o tema em uma pergunta. Anota isso. O tema será sempre um problema. Detalhe, se o tema parecer positivo, desconfia, porque não tem redação de coisa positiva. Toda e qualquer redação é de algo negativo. Então, você vai perguntar, por que isso é um problema? Primeiro, tornar o cinema acessível, né? Democratizar o acesso. Tá bom, então qual é o problema disso? Tornar acessível é a solução, na verdade. Então, como é que eu torno isso um problema? Você vai pensar assim, ó, ninguém tem acesso. Qual é o problema do ninguém ter acesso? Então, pensa nas pessoas que sofrem com aquilo. E aí você começa a questionar, desde quando esses grupos que sofrem com isso? Desde quando eles sofrem? Por que eles sofrem? Nesse caso aí, ó, qual a causa do sofrimento? Qual a consequência? Então, eu tenho uma parcela da população, uma parcela grande, que nunca foi ao cinema. Qual o problema disso? Detalhe, hein? Tinha uma pegadinha no ano passado. Se você pensa que não é problema, já mostra a importância desse assunto. Achar que cultura é futilidade já é uma problematização bem grande, né? E aí depois você vai fazer as outras perguntas ali de baixo. E eu separei para vocês aquelas 2 perguntas ali, ó, as 3 perguntas. Quando eu ouvi, quando assisti e quando eu li, são perguntas que te ajudam a pensar em repertório. Tudo bem? Então, ali você começa a organizar as suas ideias. E olha o que eu pedi para você fazer, eu estou mostrando agora. Segura a tela e veja como é que é para ficar a sua folha de tema de redação. É para ficar cheia de anotações. Então, tá ali para vocês, ó, sinônimos, certo? E abaixo as perguntas, e você vai começar a escrever o que você já leu sobre, o que já ouviu sobre. Isso vai te trazendo ideias. Terminou toda essa análise? Vai lá e lê o texto com atenção. Grifa se você encontrar sinônimos, certo? O texto ele é norteador para te mostrar. Ah, então é realmente sobre isso. Olha o problema, olha o que acontece. Tudo bem? Vamos para frente? E trabalhando sobre estrutura, eu preciso de estratégia, eu preciso falar de estrutura. Estratégia e estrutura estão juntos, porque a estratégia acontece dentro de um esquema que a gente chama de estrutura. Printa na tela e segura um modelo bem básico que eu trouxe de estrutura para vocês. Isso aí é feijão com arroz, é o basiquinho, só que é o feijão com arroz que te dá um prêmio, certo? Fazendo bem certinho, tira uma nota legal. Então, segura aí, ó, a introdução. Se você escreve pouco, você vai fazer uma introdução de 5 linhas. Se você escreve mais, 7 linhas. Desenvolvimento, você vai fazer desenvolvimento 1 em um parágrafo. No outro parágrafo, desenvolvimento 2. E você vai usar de 5 a 8 linhas. Isso aqui, gente, vou deixar bem claro, não é regra do Enem, tá bom? Eu, Francielen, estou te passando um dos muitos modelos de estrutura que existem e com esse modelo básico, se você estudar e treinar, tira uma nota boa. Tudo bem? Então, se até ontem você não tinha nenhum modelo, não sabia como fazer, pronto, eu estou te dando um modelo de estrutura. Se você já tinha um modelo e já estava tirando uma nota legal com ele, nota legal eu considero acima de 800 pontos, então mantenha o seu modelo, tá? Se você está tirando 600, dá uma olhadinha no meu modelo, dá o que dá para melhorar, porque eu trago aí, inclusive, quantas linhas você pode utilizar. Por quê? Vamos lá, plano estratégico, rascunho bem feito. Aí eu pego a introdução do meu aluno, tem 3 linhas, desenvolvimento 1 tem 10, mas como assim de 3 para 10? Isso é uma distribuição coerente? Não, não é. Então, aqui eu estou te passando como pensar, inclusive, no espaço que será ocupado, ok? Vamos para frente? Anotou? E agora algumas ideias, segura a tela aí, algumas ideias de como pensar em repertório e em tese, em problemas. A tese, gente, a tese é ela que vai nortear todo o seu texto. Então, aí algumas dicas, tá? Desde quando esse problema acontece? Pense em 3 possibilidades, 3 grupos de pessoas que sofrem, tá? Tudo isso te ajuda a pensar em
tese, ok? Vamos para frente. Aqui, se você ficou na dúvida do que é tese, olha o modelo, olha o exemplo que eu estou te dando, bem simplesinho. Tese é o seu posicionamento. O que é posicionamento, Fran? Tese é a sua opinião. E jovem como você tem aquela opinião que dá gosto, sabe? Que bate o pé e que defende. Então tá, moleza, porque eu preciso de agora você me mostrando a sua opinião de forma enfática. Então vamos lá. A tese é o seu posicionamento, é a sua opinião acerca do tema que é um problema. Olha esse exemplo aqui, ó. Isto, ao lado aí, ó. Isto é a imagem de uma maçã. Isso é uma tese? Vamos lá. Não é tese. Vai contra isso aí. Diz, não, não é. Isso é uma pera. Dá para defender isso? Não dá. Então, isso não é uma tese. Isso é só uma afirmação. Como seria uma tese? Olha agora esse exemplo, tá? O exemplo da tese aí para vocês. Segura a tela e pode até marcar. Ó, a ausência de frutas no cardápio infantil causa obesidade. Isso é uma tese. Volta aqui para mim. Por que isso é uma tese, Fran? Isso é uma tese pelo simples fato de eu preciso provar. Eu posso falar, não, eu nunca comi fruta e não sou obeso. Mas eu falo, me prova que isso é. Você vai ter que trazer dados, fatos, estatísticas. Você pode apresentar um documentário. Então, se eu preciso de defesa, se eu preciso de comprovação, aí eu tenho tese. Então, dizer o que todo mundo sabe e que é raso, certo? E que é básico e que, além disso, é uma verdade incontestável. Pensa, como é que eu vou argumentar? Então, isso não é uma tese legal, ok? Porque a gente vai organizar o texto a partir disso. E olha como é que fica a competência 3, bem bonitinha, segura na tela. Primeira coisa que o corretor vai procurar no seu projeto de texto estratégico é se você tem uma boa tese. Olha o círculo que eu criei aí para vocês. A base de tudo, detalhe, esse círculozinho tá lá na apostila do corretor também, tá? Então, a base de tudo é a tese. Por isso que eu tinha que te falar de tese hoje. Depois disso, você apresenta os seus bons argumentos. Estava lá, ó, selecione os argumentos. Depois disso, organiza. Tem lugar para colocar argumento no texto, Fran? Tem lugar. Depois relaciona ele, cada um dentro do seu devido parágrafo. E isso vai montando aos poucos, tá, um projeto de texto consistente. E você precisa avaliar. Você precisa, no final, resolver o problema e dizer que deu certo, ok? O corretor, olha o que está de preto aí, ó. O corretor, ele vai avaliar mais do que se o repertório é bom ou não, ele vai avaliar também agora na competência 3, se você conseguiu mobilizar ele e interligar as suas ideias. Se você explorou ele de forma que ele ficou ali dentro, fundamental, que ele era importante dentro do seu texto e que tudo está relacionado. Certo? Vamos para frente? Eu trouxe agora para você, e eu vou passar bem rapidinho, só que você aí, né, no YouTube, vai segurar e vai ler com calma. Eu trouxe para você o texto do Pedro Luiz Belo, que tirou 1000 no Enem de 2019, na redação de 2019. E agora eu vou te mostrar o que é um projeto de texto bem organizado, com base no texto dele. Então, segura a tela e vamos ler juntos. Essa é a introdução dele, e ele já começou assim, ó. O cinema, considerado a 7ª arte, parei. Essa fala não é dele, essa fala é de outras pessoas, certo? Uma fala muito antiga, só que ele nem disse quem disse isso, começou de forma enfática. Continuando. É um importante meio de difusão do conhecimento, entretenimento e cultura. Por oferecer tamanha carga intelectual, ele deveria ser de fácil acesso, olha o tema, a todos. No Brasil, entretanto, percebe-se que, no decorrer dos anos, o acesso a essa arte tornou-se um pouco democrático, devido a fatores históricos e a reduzida atuação estatal para resolver essa problemática. Segura aí e presta atenção numa coisa. Eu tenho aí a palavra acesso, democrático e cinema e Brasil. Eu tenho o tema inteiro aí. E tem que ter o tema inteiro. E isso faz parte também da elaboração de um bom projeto, certo? E aí ele divide em 2. Ocorre devido a quê? 1, fatores históricos.
E 2, reduzida a atuação estatal. Percebe? Vamos ver se ele conseguiu provar isso. Passei, segura a tela. Desenvolvimento 1, ele começa. Em primeira análise, cabe ressaltar a histórica. Parei. Lembra? Ele disse que era devido a questões históricas. Então, aí ele vai comprovar. Então, eu aviso no final e comprovo no desenvolvimento 1, um deles, e o outro no desenvolvimento 2. Aí você me pergunta, quando que eu preciso colocar a tese? Onde? Na primeira linha do desenvolvimento 1. Isso é projeto estratégico de qualidade. A primeira frase do desenvolvimento 1 tem que vir a tese que você avisou na introdução. Tem lugar de fazer e precisa fazer desse jeito, tá? Ó, ressaltar a histórica concentração das salas de cinema. E aí ele vai dizer que é um problema. Segura. Vamos para frente, vamos ver se deu certo. Desenvolvimento 2 do menino. Olha como ele começou. Segura aí. Além disso, deve-se analisar a ineficiência do Estado. E qual que era a outra tese dele, amiguinho? A outra tese dele era ineficiência do Estado. Então, vamos lá. Última linha da introdução, ele disse que era devido a fatores históricos, expôs sobre isso o desenvolvimento 1, e ele falou que também era devido à ineficiência do Estado. E esse é o desenvolvimento 2. Quais as duas teses dele? Eram essas, e ele desenvolveu e comprovou muito bem dentro do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2. Olha a cerejinha do bolo aqui. Vou para a conclusão agora. Aí, conclusão. Achamos a conclusão. Segura aí. Na conclusão, eu não vou dar aula de conclusão, então eu vou te pedir um favor. Nós estamos trabalhando projeto de texto. Como é que ele prova que ele foi super bem? Olha a última frase da conclusão dele. Dessa forma, a carga intelectual dessa sétima arte poderá ser mais bem difundida no país. Parei. Onde que ele escreveu que era a sétima arte? Não foi lá na introdução? Mas ele escreveu e explicou. E o que ele fez aqui agora? Ele retomou. É como se ele tivesse deixado uma pontinha e puxado. Cara, isso dá muita nota, isso é bom. Tem gente que faz, eu vou te falar. Vários que tiram 1000 tem esse joguinho. É regra? Não, eu vou repetir. Isso não é regra. Mas isso comprova que está tudo interligado, tá? E que você consegue fazer o que a gente chama de retomada. Pedro Luiz fez e conseguiu nota 1000. Beleza? Estamos quase chegando ao final. Passando agora aqui para vocês, vamos revisar o que precisa ter, então, no meu projeto de texto para ser bem pontuado. 4 parágrafos. Fran, eu gosto de fazer 5. Não, 4. Beleza? Por que são 4? Gente, desde o ano de 2013, nenhuma redação que não tenha 4 parágrafos fez mais de 900 pontos. Todos os textos que fazem 900 pontos têm sempre 4 parágrafos. 4 não é 5, 4 não é 3, é 4, certo? Então, a partir de hoje, você vai fazer 4 parágrafos bem bonitinho. Introdução, você coloca lá, né, um contexto, um repertório sociocultural e divide em tese 1, tese 2. Onde que você vai comprovar isso? No desenvolvimento. Aí você começa com tópico frasal, desenvolvimento 1 retoma tese 1, desenvolvimento 2 retoma tese 2. Conclusão, resolve o problema da tese 1, resolve o problema da tese 2 e tenta, quem sabe, terminar de forma positiva, retomando algo que você disse na redação. Lembrando que isso não é regra, tá? É uma técnica, certo? E eu deixo aqui para vocês, vai estar disponível lá, né, no nosso site, esse tema de redação. E eu penso que esse tema tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Segura a tela, anota ele, eu vou disponibilizar para vocês o tema inteirinho e ainda um material de repertório para você estudar sobre isso, beleza? Então, tenta escrever entre as vantagens e os desafios na democratização do ensino à distância no Brasil. Vamos lá, você já sabe o que é democrático, né? É tornar popular para todos. Então, vamos lá. Eu quero saber quais são as vantagens.
Olha aí você assistindo a aula de casa comigo. Existem vantagens, certo? Então, quais as vantagens? Mas eu quero principalmente saber dos desafios. Aí você pergunta, Fran, pode ter um parágrafo inteiro bem positivo? Não. Não, porque se tiver um parágrafo positivo, aí eu vou estar, né, no país das maravilhas e não é essa a ideia do seu texto. Tem que mostrar problema. Então, quando você apresentar a vantagem, já diz o que está impedindo essa vantagem de acontecer. E depois apresenta mais um desafio, tá? Sobre o que é o nosso assunto? O ensino à distância no Brasil. Só que eu não quero o ensino à distância na sua casa. Eu quero o ensino à distância de forma democrática. Eu quero chegando lá na comunidade ribeirinha. Eu quero chegando lá no bairro mais distante possível. Eu quero chegar na casa do menino que não tem computador. Olha a realidade. Como é que vai fazer? Aí talvez você fale, professora, o certo era dar computador, celular e internet para todo mundo. Pois é, amor. Na hora que a forma de ensino for essa, o certo é todo mundo ter acesso, nem que seja ganhando do governo, certo? Mas vamos pensando. Nossa próxima aula de redação, vou trazer para vocês estratégias e métodos de introdução. Se você gostou dessa aula, continua com a gente. Você sabe que a nossa equipe é de professores maravilhosos, certo? Mas se você quiser também mais algumas aulas de redação, a gente se encontra aí pelo YouTube, tá? Um forte abraço, um beijo no seu coração e não deixe de escrever. Até mais!